Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Vamos iniciar a nossa preparação para o nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos por um instante, respirar profundamente, acalmar nosso coração e a nossa mente. Vamos nos desligar das preocupações do dia a dia, dos ruídos do mundo exterior. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e nos conectar além da matéria para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é o nosso anjo da guarda, nosso amigo fiel que nos protege, nos acompanha desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos amparando e nos fortalecendo nas provas e nos momentos difíceis da vida. Vamos saudar a equipe de proteção e limpeza que protege nosso lar e o nosso ambiente contra as vibrações negativas, mantendo nosso campo energético limpo e elevado. Vamos saudar as fraternidades do espaço, Razim, venerável da fraternidade do Trevo, comandante de Garmon, venerável da fraternidade dos discípulos de Jesus, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da fraternidade dos humildes. Nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras, Ismael que guarda nosso Brasil, para que assim possamos continuar sendo a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar a Maria Santíssima, nossa Mãe, que com seu manto sagrado de luz cobre todos nós e nos traz o consolo para nossas dores, amparo para os corações aflitos, inspiração para que sejamos sempre instrumentos do bem, mesmo nas dificuldades da vida. Vamos saudar o nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, o nosso modelo de humildade e de entrega, que possamos seguir o teu exemplo com fidelidade, mesmo nos tropeços do caminho. Vamos agradecer o nosso Pai Criador, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Prece do dia. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiro de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me conduzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu guardião, me velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos intercessais por mim. Fazei com que eu me torne digno
de uma benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Coletânea de preces espíritas. Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos ao Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos. Limite da encarnação. Necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos seus profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Filho do Homem, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 3 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que Jesus ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este quem ouviu falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por quê? Pois os escribas disseram que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sobre o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 7, versículos 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Comentários. Essa introdução que eu acabo de ler do capítulo 4 inicia com Jesus em Cesareia de Filipe. Nesse momento, Jesus questiona seus discípulos, perguntando como as pessoas o chamam, bem como os próprios discípulos o chamam. E os discípulos respondem: Alguns falam que o Senhor é João, outros que é Elias, outros que é Jeremias, enfim, alguns falam que é um profeta. E Pedro declara: Tu és Cristo, o Filho de Deus. Em paralelo a isso, Herodes, que autorizou a morte de João Batista, colocando a cabeça dele numa bandeja, ele ouve muito sobre Jesus e se questiona: quem é Jesus? Ele também o liga a João Batista e a Elias. E ainda nessa introdução é falado que após a transfiguração, os discípulos perguntam: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus confirma que, na verdade, Elias, que era João Batista, já tinha vindo, porém ninguém o reconheceu. Ele estava falando do João Batista, que havia vindo com a missão de preparar o caminho, como Elias fez no passado. A vida após a morte já estava presente mesmo entre os que andavam com Jesus. Ele mostra que o Espírito continua, que pode voltar em outros corpos, com outras missões. Isso, meus amigos, é a base do que entendemos hoje como reencarnação, uma oportunidade divina para continuar aprendendo, corrigindo nossos erros e evoluindo como espíritos imortais. A vida não termina com a morte, e Deus, em sua bondade infinita,
nos dá tantas chances quanto forem necessárias para chegarmos ao caminho da luz. Precisamos pensar sobre esse assunto com carinho, revisitar sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque cada mensagem, cada capítulo é de suma importância para a gente entender como podemos, nessa transição planetária, melhorarmos enquanto pessoa, a nossa moral e o nosso conhecimento. Vamos nos conectar com aquilo que temos de mais calmo, aquilo que temos de mais poderoso, aquela energia maravilhosa que temos dentro de nós. Vamos enviar energia para o planeta Terra, vamos enviar energia para todos os nossos governantes de todo o país. Vamos enviar energia de amor para os países que estão em guerra. Vamos enviar energia de amor, de paz para todos os nossos irmãos que estão na rua, que estão passando por situações difíceis. Vamos enviar energia de muita luz, de muito amor para todas as pessoas que estão em hospitais, em clínicas de recuperação, em presídios. Vamos enviar energia de amor para nossa família, nossos irmãos, irmãs, mãe, pai, estejam eles encarnados ou desencarnados, os filhos. Pensemos naquela pessoa da nossa família que precisa de muita luz. Vamos enviar energia de amor para ela. Vamos imaginar ela coberta de muita luz positiva, de muita energia positiva. Vamos pedir permissão à espiritualidade para vibrar por nós mesmos. Imaginemos Jesus adentrando nossa casa, passando por cada cômodo. Imaginamos uma luz que aquece, que conforta a nossa alma. Por fim, agradecemos a toda a espiritualidade por nos permitir a viver esse momento de harmonia, paz, ensinamento e misericórdia, rendendo graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do
Evangelho.